nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, diretamente do templo do Deus Altíssimo, nós temos a honra, o prazer, o privilégio de enviar para você a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para toda a obra das suas mãos. Em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Chegue a tua presença, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Assim como hoje nós temos os problemas, as vicissitudes, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Também os homens do passado tiveram os seus momentos de aflição, de angústia e de dor. Porque este Salmo 88, o Salmo de Coré, que fala, aliás, Corá, que fala sobre a sua aflição, sua angústia, o seu desespero. Minha amiga, meu amigo, mesmo há tantos desesperos, tantos problemas, tantas injustiças, tantas calamidades, tantas coisas erradas que nós temos presenciado neste mundo, mesmo em meio a este inferno que tem sido este mundo, Deus, na pessoa do seu Santo Espírito, deseja se incorporar em você para que você seja forte e venha vencer todas as suas tribulações, todas as suas angústias, todos os seus sofrimentos. E eu posso falar isso com você, minha amiga, meu amigo. Eu posso falar. Eu sou testemunha viva do Espírito de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E por ele ser Espírito, ele precisa de um corpo, de uma matéria viva para que possa se manifestar. E ele quer usar o seu corpo, ele quer se incorporar em você, como o Espírito do Altíssimo quer incorporar em você, para que você seja suficientemente forte para vencer todos os seus problemas, todas as suas angústias, todos os seus vícios, todas as desgraças que esse mundo se nos oferece. Mas uma coisa a gente não pode se esquecer: Deus nunca, jamais e em tempo algum vai fazer alguma coisa em nossas vidas por imposição
apenas pelo querer dele. Não. Ele precisa que nós queiramos o seu Espírito. Ele precisa que nós o almejemos. É como Jesus diz: quem tem sede, venha. Ele tinha água viva para dar para todo mundo, mas ele só poderia dá-la àqueles que vinham lhe pedir, aqueles que diziam: eu quero. Você quer, minha amiga? Você quer, meu amigo? Você deseja realmente beber dessa água, ter o seu corpo incorporado pelo Espírito do Altíssimo? Isso é possível. Como? Se eu sou uma pecadora, um pecador terrível, não importa. Se você quer, ele lava o seu ser. Ele faz uma limpeza em você. Ele faz de você uma nova criatura e enche da água viva, a água pura, o Espírito dele. Se você quiser, então, hoje à noite, nós teremos a reunião especial. Nós teremos a noite do avivamento para as pessoas que estão cansadas de sofrer, cansadas, até mesmo enjoadas da vida. Não encontram mais motivos para viver. Hoje à noite, aqui no templo do Deus Altíssimo, que nós chamamos o Templo de Salomão. Se você quiser, você não precisa ter credencial, basta você vir direto da sua casa, do seu trabalho, e aqui mesmo, no templo de Salomão, na entrada você recebe a credencial para que você possa participar da plenitude de Deus. E nós temos 2 reuniões à noite. A primeira reunião começa às 7 horas da noite. De 7 às 8 é o Espírito Santo que vai falar com você. Você vai entrar, vai sentar e vai aguardar, ouvir a voz dele. Então, de 7 às 8, você vai ter aquela experiência gloriosa de ouvir o Espírito Santo falando com você. E às 8 horas, nós vamos ministrar, vamos orar, vamos buscar, vamos fazer aquilo que Deus manda que nós façamos, para que você seja, então, cheia do Espírito Santo. Hoje à noite aqui, na Avenida Celso Garcia, 605, o Templo de Salomão no Brás. Há um doce Espírito aqui. Vamos ouvir agora mais um belíssimo testemunho do que Deus está realizando aqui no Templo de Salomão. Eu vim de uma família muito destruída. Com 1 ano de idade, meu pai se separou da minha mãe e eu fui morar com a minha avó. Logo após essa separação, eu fiquei morando com ela e já cresci uma criança com traumas, com sofrimento, porque eu passei a não acreditar na família. Não existia um carinho, não existia um apego de mãe. Eu já cresci sem a minha mãe. E tinha até a presença da minha avó para me ajudar. E quando eu pensei que o meu pai ia suprir essa falta que eu tinha da minha mãe, com 7 a 8 anos de idade, ele quis abusar de mim. Ele várias vezes tentava me molestar. Eu não acreditava, sinceramente, naquilo que eu estava vendo por ser ele o meu pai. Porque a imagem que a gente tem de pai é completamente diferente. E a imagem que ele estava passando de mim era de alguém que eu não conhecia. E quando ele ficava normal, porque quando ele fazia isso comigo, ele mudava o jeito dele. E eu olhava nos olhos dele e falava: você é meu pai, por que você está fazendo isso? E ele não respondia nada, ficava mudo. Foi então que
Passou o tempo e eu acabei não contando isso para ninguém, não revelei a minha família, até porque ninguém ia acreditar se eu falasse, porque o meu pai era o filho mais querido da minha avó. Então, com o passar do tempo, quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe foi me buscar para morar com ela em São Paulo. Então, eu falei, agora eu vou ter uma família, né? Agora eu vou estar do lado da minha mãe e ela vai poder me proteger. Eu vou ter uma vida diferente, um futuro diferente. Foi então com 11 anos de idade, eu voltei a morar com ela e eu pensando que ia realmente ter uma vida boa, mas não. Eu com muita curiosidade, né, porque adolescente tem muita curiosidade, eu fui conhecer o cigarro, achando que de forma alguma eu iria me viciar. E então eu comecei a fumar e me viciei no cigarro. Não faltou muito tempo para que eu tivesse mais curiosidade de conhecer outras drogas. E tudo isso escondido da minha mãe, porque minha mãe, ela sempre trabalhava, era uma pessoa muito boa, sabe, uma pessoa que todo mundo gostava. Então eu tinha um maior respeito por ela e não fazia isso na frente dela, ela nem sonhava. Comecei a andar com más companhias, que eu achava que era boa para mim, porque me ajudava a conhecer coisas novas que eu nunca imaginei conhecer. Foi que me apresentaram a maconha. Eu comecei a fumar maconha com 12 para 13 anos. Foi algo assim que de primeira vez eu achei muito bom. Eu senti uma sensação muito boa, eu ficava feliz. Então, como eu sempre tive uma vida de muita dificuldade, em toda a minha infância, então eu achava aquilo bom. Eu achava que era aquilo que eu estava precisando, era aquilo que faltava para que a minha felicidade fosse completa. Foi então que eu me viciei na maconha. Eu fumava todo dia, eu dependia dela para comer, eu só comia se tivesse. Era essa droga que abria o meu apetite. Eu não conseguia ficar sem a maconha. Aos 13 anos de idade, eu resolvi sair de casa, porque aparentemente, eu estava gostando de um rapaz, não tinha muito conhecimento, por mais que eu usasse, eu não tinha muito conhecimento. Então eu saí porque eu estava gostando dele, ele queria morar comigo, eu abri mão da minha família, abri mão da minha casa para ir morar com esse rapaz. Pensando ser feliz, pensando que aquilo que minha mãe talvez não tinha tido no casamento dela, eu ia ter, porque era só isso que eu queria ser feliz. Então eu fui morar com ele, mas realmente foi aí que eu me aprofundei mais nesse mundo. Eu conheci o tráfico, pois ele trabalhava nas bocas de fumo para ganhar dinheiro toda semana. A gente morava numa casa que a boca era na esquina. Então nossa casa era invadida por policiais. O guarda-roupa, a cama, o fogão, era tudo cheio de droga. Embaixo da cama, do guarda-roupa, todo lugar tinha droga. E quando não armas, pois como era próximo à boca de fumo, a nossa casa era usada para guardar bastante armamento e droga deles. E depois de um ano que a gente ficou morando junto, eu fui começar a conhecer esse rapaz, porque ele era uma ótima pessoa, mas quando ele bebia e usava droga, ele se transformava e me agredia bastante, às vezes no meio da rua. Ele não gostava de alguma coisa que eu falasse, ele me agredia, me dava soco no estômago e às vezes eu com dor, eu às vezes ficava sem respirar, então era assim, era uma vida muito sofrida mesmo, assim. Tinha vezes dele quebrar tudo dentro de casa e eu perguntar o porquê que ele estava fazendo isso. E ele, sem motivos, olhava para mim e falava para mim ficar quieta, porque ele não queria fazer isso comigo. Então era melhor ficar quieta
porque senão ele iria fazer comigo. Mas muitas das vezes ele fazia. Depois que passava o efeito da droga, de tudo, ele se arrependia, mas voltava a fazer novamente. E isso foi indo por quase 5 anos, eu sofrendo. Às vezes eu tinha que ficar embaixo da coberta, tremendo, fingindo que estava dormindo, para que ele não viesse me agredir. Eu era humilhada. Todo mundo me olhava e me via assim. A gente não se vê assim quando a gente está naquela situação, mas o pessoal me via como uma nóia, porque uma menina nova, mas que vivia fumando maconha de manhã até a noite. Às vezes eu acordava de madrugada para fumar maconha, porque realmente eu dependia. E quando não tinha maconha, eu realmente ficava nervosa e às vezes eu pedia para ele buscar, porque eu não conseguia mais ficar sem a maconha. Foi então que eu conheci a cocaína. Eu usei a primeira vez, ele não sabia. E depois que ele descobriu, a gente começou a usar junto. Então, assim, no início era tudo bom. A gente ficava usando, ele comprava, a gente bebia a noite inteira, jogava, tudo ótimo. Mas quando dava um certo momento, ele se transformava. E aí eu ficava angustiada e começava a fumar maconha para tentar tirar o efeito da cocaína. Porque no começo, a brisa da cocaína, ela é muito boa, te dá uma coragem, mas depois você fica totalmente angustiada, você não consegue dormir, você não consegue comer, é algo muito ruim. E com isso ele ficava pior do que eu, porque misturava a bebida com a droga e vinha as agressões. Pois eu andava, sabe, às vezes toda largada, não me cuidava. Era uma pessoa que não tinha prazer de me cuidar, não tinha prazer do meu futuro, não pensava em futuro, não pensava em nada. Realmente, para mim, a minha vida não tinha mais jeito. Eu iria viver daquela forma ou pior para o resto da minha vida. Me sentia sozinha. Era como se eu não tivesse ninguém. Por mais que eu tinha pessoas que me ajudavam, que me amparavam, mas era como se eu não tivesse ninguém. Que a pessoa a qual eu confiava me decepcionou muito. Então, por isso, eu era muito fechada, muito triste. Não parou por aí, porque eu já tinha usado a maconha, a cocaína, e comecei a usar lança-perfume. Então, tudo que me apresentavam, eu aceitava, porque eu queria uma forma de ficar feliz por um momento. Porque já que eu não tinha tido uma infância feliz e nem estava tendo um relacionamento feliz, então eu me aprofundava nas drogas. Então, nisso eu usava. Saía com amigas e usava. Às vezes a gente ia para barracos onde assim era muito sujo, e como a gente queria usar a droga, a gente usava e não ligava para o local. Dali a gente não pensava nas consequências, nem no que estava ao redor. A gente queria usar drogas. E foi quando minha mãe, de outro estado, fez um voto com Deus, porque ela acompanhava de longe mesmo a minha situação. Ela via o meu sofrimento, o que eu estava passando aqui, sozinha, sem ninguém, enfim. E ela fez um voto com Deus. E através desse voto com Deus, eu cheguei na Universal. E desde o primeiro dia que eu cheguei na Universal, eu já quis realmente mudar. Eu já quis realmente tomar uma decisão. Eu comecei a ir com ela, no decorrer das semanas eu fui ouvindo e já larguei o cigarro. E tomei a decisão de largar tudo. Eu abandonei tudo. De uma vez, eu não fiquei esperando tocar em mim, eu senti vontade de forma alguma. Eu já abandonei tudo, larguei amigos que não me faziam bem, larguei... Enfim, eu própria tomei a decisão de não ir atrás ou lutar por aquele rapaz, porque realmente, assim, ali eu achei uma esperança. Ali eu pensei assim, nossa, aqui eu vou ter aquela esperança que de forma alguma eu pensei que eu ia ter. E com isso eu fui frequentando. Não demorou muito para que eu viesse a me batizar nas águas. E eu percebi que eu já não dependia das drogas para me alimentar, para
para viver, para ser feliz. Eu comecei, de uma certa forma, a sentir paz. Eu sentia paz em casa, eu sentia paz em qualquer lugar que eu fosse, porque eu não sentia paz em lugar nenhum. Só tinha realmente sofrimento. E quando eu cheguei e comecei a fazer essas correntes, a minha vida ela foi mudando. Porque eu também abri mão daquilo que já não me fazia bem. Abri mão de tudo que não me fazia bem. Foi então que eu ouvi falar do Espírito Santo, que ele era a garantia total da mudança da minha vida. Que ele iria trazer para mim a felicidade que eu busquei em tantas coisas e eu não achei. Foi então que eu comecei a buscá-lo. Eu pensava nisso, eu me empenhava em buscar, eu lia livros sobre ele, como buscar, eu lia a Bíblia, não faltava nas quartas, nos domingos, e ainda tinha uma reunião de quinta-feira, a gente ia, era incansável a busca por ele, porque eu queria conhecê-lo, eu queria saber quem era, o que era esse espírito que deixava todos que estavam lá na Universal felizes. Porque a gente via a pessoa que tinha o Espírito Santo, eu ficava observando e a gente via algo diferente nelas, até no falar. Quando ela se dirigia a mim para falar, a gente via essa diferença. A gente sentia paz até nas palavras que ela falava. Foi então que, num domingo pela manhã, o pastor ele deu um estudo que falava sobre coisas que impediam a pessoa de receber o Espírito Santo. E eu, por ter vindo de um mundo tão sujo, tão cheio de sujeira, eu me sentia indigna de receber um Espírito tão santo, porque eu já tinha esse conhecimento, é o Espírito de Deus, então eu vou receber isso. E esse estudo, ele realmente assim abriu a minha mente de uma tal forma. Foi algo maravilhoso que até hoje eu lembro com muita alegria, porque é tão bom o cuidado que Deus tem com a gente. Mesmo a gente não merecendo, Ele nos limpa, nos guarda e ainda faz da gente a morada dele. Então, assim, marcou muito a minha vida, a paz, a alegria que foi aquele momento. É muito maravilhoso que só quem tem sabe, e a gente carrega até hoje esse dia que foi um marco e é um marco na minha vida. E a partir daquele dia, tudo mudou, a força, a confiança, a vontade de dividir aquilo que eu tinha recebido, de falar para as pessoas que tem uma solução, tem uma saída, que a pessoa pode ser feliz mesmo estando no fundo do poço, pode ser feliz, pode ser a pior das criaturas. Deus, ele aceita, e é esse que ele aceita, e foi isso que entrou dentro de mim de uma certa forma, esse amor, essa alegria, essa paz. Foi algo maravilhoso, que realmente eu vivo isso até hoje, tem crescido dia após dia dentro de mim. Eu realmente era muito dura de perdoar, e isso mudou porque eu já conseguia pedir perdão. Mesmo a pessoa me fazendo mal e eu não fazendo para ela, eu já conseguia pedir perdão. O meu pai, eu já não conseguia guardar mais nada dele. E nem do rapaz que eu tive o relacionamento, eu não conseguia guardar mais nada de ninguém. Assim, mudou dentro de mim, foi de dentro para fora. Para quem nunca pensava em ser feliz, Deus preparou uma pessoa muito bacana, que me ajuda, uma pessoa que cuida de mim. Hoje, para quem não tinha expectativa nenhuma de trabalho, porque eu parei de estudar cedo, então hoje eu tenho um trabalho muito bom, eu amo o meu trabalho. Hoje, pessoas a qual nem olhavam para mim porque não acreditavam em mim por ser eu uma drogada, hoje pessoas vêm me pedir conselhos, até pessoas de mais idades. Enfim, hoje há essa confiança. Já chegou pessoas em mim a falar assim:
nossa, eu não acredito, aquela menina aqui, eu não acredito que ela está assim. Então, assim, hoje, realmente, depois daquele dia, a minha vida, ela transformou, ela mudou, ela é uma nova vida. Eu nasci realmente de novo porque Deus, Ele me deu uma nova vida. Sopra, Santo Espírito de Deus. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Você está vendo? Não existe caso perdido para Deus. Não existe. Como é que está a sua vida? Bispo, a minha vida está um caos. Eu não tenho prazer de viver. E eu não vejo perspectiva de futuro para mim. Minha amiga, meu amigo, Deus é Deus. É que você não consegue abrir a mente, o entendimento para ver a grandeza de Deus. Mas como? Como? Veja só, Deus é espírito. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que tem que ser espírito. Porque se ele fosse físico, tivesse um corpo físico, o mundo não poderia suportá-lo. Porque é muito grande. Ele é espírito. E o bacana é que ele quer incorporar em você e mudar a sua vida. É isso que nós temos batido aqui, por exemplo, na terapia do amor. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não pode ser físico, ele tem que ser espírito para poder se comunicar com a gente e viver na gente. Então, o Espírito de Deus é o Espírito do amor. Ele desperta os princípios, os valores que nós necessitamos. Ele dá a nós condições de projetarmos a nossa vida, inclusive no casamento, Renato. Eu estava assistindo, Bispo, um programa que ilustra muito bem isso. Aqueles programas que mostram quando uma equipe de especialistas em construção, decoração de casa, eles pegam uma casa toda velha, arrebentada, destruída. Então, eles reformam, transformam, reconstroem aquela casa, de modo que o antes e o depois não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é isso que Deus faz na vida das pessoas, como fez com esta jovem que acabou de falar a sua história. Ela disse algo interessante, que Deus aceita exatamente essas pessoas, Ele busca essas pessoas. Por quê? Porque a glória dele está em restaurar essas vidas quebradas. Se ele abençoasse uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que tem toda a saúde, que tem capacidade, cursou as melhores escolas, se ele fosse fazer algo na vida dessas pessoas, que glória teria para ele? Mas ele faz na vida de quem não tem mais nenhum crédito, nenhuma esperança. E isso pode ser feito também na sua família, no seu casamento. Se você diz assim, não tem jeito mais para o meu casamento. Uma esposa que veio na terapia semana passada, ela disse assim, o meu casamento estava a tal ponto que quando o meu marido falava para mim assim, olha, eu vou embora de casa, eu vou pegar as coisas e vou embora. Ela secretamente falava por dentro dela assim, por favor, vai. Ela queria que ele fosse embora, porque ela não aguentava mais aquela vida. Então ela preferia o divórcio do que o inferno que ela vivia dentro de casa. E o que é bacana é que o Espírito Santo, ele faz primeiro na pessoa uma obra, ele muda o interior dela. Você está com a autoestima baixa, você é uma pessoa que está ferida, decepcionada. Então, primeiro, o Espírito de Deus trabalha em você, ele recupera você. O exemplo que o senhor deu da casa, ele reconstrói você interiormente para então preparar, caso você está sozinho, a pessoa que vai lhe fazer feliz ou restaurar o relacionamento que está em ruínas. E é isso que ele quer fazer na sua vida, se você está sozinho, destruído por dentro, ou destruído acompanhado. O que você tinha com uma pessoa também está destruído. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele tem feito isso aqui às quintas-feiras na Terapia do Amor. Pois é, a Terapia do Amor é justamente para você investir no que é mais importante na sua vida, o seu interior. Porque, preste atenção, deixa eu fazer uma perguntinha para você, só uma perguntinha, veja só, como é que você espera
espera? Como é que você espera uma vida a dois? Você dividir com a outra pessoa os seus sentimentos, o seu amor, se dentro de você está tudo destruído. Como que você pode dividir os seus sentimentos, que chamam de amor, se dentro de você está cheio de ódio, de mágoas, de dúvidas, de medos? Você é uma pessoa nervosa. Imagine você, uma pessoa que está destruída interiormente, com certeza, quando se une com outra pessoa que está destruída, então vai somar destruição, vai multiplicar destruição. Então, o que você tem que fazer? Qual é a sugestão que eu dou para você? E eu posso fazer isso? Eu posso falar para você sobre família? Aliás, nós podemos falar aqui, nós, pastores, bispos, nós podemos falar porque nós vivemos aquilo que nós pregamos e ensinamos. Veja só, primeiro você tem que consertar o seu interior. Primeiro você tem que reparar a sua casa interior. Primeiro você tem que ver, rever, mudar a sua casa interior. É claro que você não pode fazer isso sozinho. Para mudar essa casa interior, para mudar o seu interior, só o Espírito do amor, o Espírito de Deus. É por isso que a terapia do amor faz ministrar o Espírito do amor. O Espírito do amor quer incorporar em você, minha amiga e meu amigo, para que você seja cheia de amor e possa, então, amar. Porque como é que uma pessoa pode amar se ela está cheia de ódio? Hein, Renato? Impossível. Ela só vai tirar para fora aquilo que tem dentro dela. Então... E vai sofrer muito mais. O senhor sabe, tem uma frase de uma música muito conhecida que diz assim: a dor do amor é com um novo amor que a gente cura. Então, nessa ideia, as pessoas vão sofrendo. Porque como que uma pessoa ferida, ela vai poder socorrer uma outra pessoa? A dor do amor é com um novo amor que a gente cura. Mentira. Mentira, é impossível, porque como que você vai fazer uma pessoa feliz se você não é feliz? Isso é importante. E outra coisa, você não pode e não tem condição de ajudar alguém se esse alguém sabe que você está tão mal quanto ele. Por isso que tem tantas esposas que tentam salvar o casamento, ela não consegue. Ela prioriza o marido e esquece dela mesma. Eu chamo esse relacionamento aí que você falou, de um amor, a dor de um amor se cura com um novo amor, de relacionamento band-aid, que é a pessoa querer colocar um band-aid num câncer. Não vai resolver. Então, muitas pessoas estão tentando fazer isso. Elas estão morrendo por dentro, elas estão mal, muito mal, e tentando curar as suas feridas interiores com o amor, com o relacionamento. Então, elas causam mais problemas dentro delas com esse tipo de relacionamento. E quando o homem, por exemplo, ele vê uma mulher chorona, para baixo, que veio de um relacionamento sofrido, ou a mulher vê um homem assim, ninguém quer se envolver com uma outra pessoa doente. Doente que eu digo não é fisicamente, não, doente na alma. Porque ele diz, poxa, essa mulher, ela vai me dar problema. E nenhuma mulher quer um homem assim. A mulher gosta de um homem para cima, um homem que seja feliz. O homem gosta de uma mulher feliz. Quando ele vê uma pessoa para baixo, aquilo surte até um efeito de se afastar. Pois é, você vê que, por exemplo, a gente fala, né? Quando eu era solteiro, eu namorei muitas garotas. E moças bonitas, moças, poxa, lindas. Mas, por elas serem bonitas, eu estava com elas. Eu ficava com elas. Mas eu não queria casar com elas. Por quê? Porque a beleza exterior delas nem sempre me davam segurança, certeza, convicção de que era a pessoa certa para me casar. Porque se por um lado elas tinham a beleza exterior para encher o meu coração de fantasias, por outro lado,
Quando eu estava com elas, eu via o vazio que havia dentro delas. Então, eu dizia para mim, nunca, jamais eu vou entregar minha vida para essa pessoa. Então, eu buscava uma pessoa que fosse bela por dentro. Porque se ela fosse bela por dentro, ela seria bela pelo resto da vida, mesmo na velhice. Agora, se eu buscasse uma pessoa que fosse bela apenas por fora, me entusiasmasse pela beleza exterior, eu sabia que um dia ela ia envelhecer e aí ia ficar feia. Porque não adianta casar com corpo só, né? Se corpo fizesse casamento feliz, então as celebridades nunca divorciariam. São as pessoas que têm o corpo mais bonito, mas são as pessoas mais infelizes no amor, que a gente vê por aí trocando de parceiro, sendo trocadas. Então não adianta casar com o corpo. Talvez você fez isso, você casou com o corpo, ou você tinha um corpo e alguém casou com você por causa desse corpo, e hoje você está sendo rejeitada, trocada por outra pessoa de um corpo mais novo agora, melhor que o seu, porque o seu envelheceu. Mas também vai envelhecendo, o corpo dele vai envelhecendo. Exato. Exato. Então, eu creio, presta atenção, minha amiga, meu amigo, você que está buscando um amor, você que está querendo realmente a felicidade. A felicidade começa dentro de você. A felicidade começa dentro da gente. Como? Como que começa dentro da gente? Quando nós queremos, quando nós determinamos, quando nós pensamos em ter o nosso interior cheio do Espírito do amor, o Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito, e Ele procura corpos para se incorporar, para viver, para morar. Imagine uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Por isso nós somos felizes no nosso casamento. Por isso nós estamos aqui para aconselhar. Por isso que nós temos a terapia do amor, que é feita às quintas-feiras aqui no Templo de Salomão, para as pessoas que estão vazias, que têm um enorme buraco dentro de si. Por quê? Porque nós temos para dar. Nós temos para dar. E tem mais uma coisa. O bacana é isso. Deus nos enche do seu Espírito e a gente quer ajudar a troco de zero. Quer dizer, você não tem que pagar. Você não tem que pagar para receber a nossa ajuda. Nós ajudamos as pessoas independentemente delas terem ou não condições de pagar. Por quê? Porque o trabalho é feito de graça. Porque de graça nós recebemos o Espírito de Deus. E de graça nós queremos passar esse Espírito para você. Então, amanhã, nesta quinta-feira, 10 horas da manhã, como também às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, é o trabalho específico para isso. Por exemplo, nós temos trabalhos aqui para as pessoas que estão com problemas econômicos, às segundas-feiras. Nós temos trabalhos aqui para as pessoas que estão doentes, enfermas. Nós temos trabalhos aqui para as pessoas, e essas doenças, enfermidades, às terças-feiras. Nós temos trabalho aqui para avivar o coração das pessoas, enchê-las do Espírito Santo. Aqui às quartas-feiras, às 10 da manhã e também às 8 da noite. Na quinta-feira, nós temos um trabalho dedicado. Veja só, um trabalho dedicado, objetivando a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Mais importante. O que é mais importante na vida da pessoa? É a própria vida dela. Então, se você quer vida, então essa vida começa quando você quer. Eu quero vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser feliz no amor. Porque não adianta você ter todo o ouro do mundo, mas se você não tem uma família, você não tem um lar, você não tem um parceiro, uma parceira, você não tem um casamento feliz, você é uma pessoa infeliz. Não adianta todo o ouro que você tiver. Não interessa o sucesso que você faz. Não importa. E é por isso que muitas pessoas se desiludem da vida e querem a morte, porque elas têm sucesso, elas têm dinheiro, elas têm o que quiserem, elas têm o que almejam as suas almas, mas não têm
um amor do lado. É aquela criatura que chega em casa, ela chega em casa do trabalho, enquanto ela está trabalhando, a mente dela está focada no seu trabalho. Mas quando chega à sua casa, ela encontra um palácio, tem tudo, do bom e do melhor, empregada para isso, empregada para aquilo outro. Ela não faz nada em casa, ela é uma princesa, ela é uma rainha dentro da sua casa. A sua casa é uma mansão, mas quando vai para o quarto, quando ela acaba, toma o banho, se arruma e vai deitar, o seu leito está faltando alguém. Ela precisa ou estar trabalhando ou estar entorpecida por alguma coisa. Entorpecida por droga, por álcool, por entretenimento, festas, música, alguma coisa para tirar dela aquele sentimento de solidão. Talvez você está vivendo assim. Você está vivendo numa situação em que você se sente assim, perdida. Sucesso numa área e fracasso total na vida amorosa. E a terapia do amor, eu quero dizer para você, por favor, não é para você que quer, sabe, vir aqui fazer turismo. É para você que está decidido a priorizar esta área na sua vida. Você está decidido. Você é uma pessoa casada ou solteira, seja qual for a sua situação, mas você chegou à conclusão que você nunca resolveu essa área da sua vida. Essa área da sua vida está atrofiada, está destruída, amarrada. E por quê? Porque até aqui você tem focado nas outras coisas. Você tem focado em ganhar dinheiro, focado na sua beleza, no seu corpo, focado em outras coisas, os seus filhos, mas você não focou na sua vida amorosa. Então, se você quer priorizar essa área da sua vida, é a terapia do amor. Enquanto você acha que tem outras coisas mais importantes na sua vida, não venha nessa reunião. Essa reunião é para as pessoas que aprenderam a priorizar a vida amorosa como a primeira coisa em suas vidas após a vida dela com Deus. Aqui no texto sagrado diz assim: o que acha uma esposa acha o bem, ou o que acha um esposo acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. E para você achar a pessoa certa, você tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. Vamos ouvir agora pessoas que receberam o Espírito de Deus e como mudou a vida delas. Bom, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, nós estávamos com o casamento destruído. A gente estava praticamente separado, mas morava junto. Eu bebia demais, eu usava droga, eu brigava muito com a minha esposa, eu ofendia ela, não agredia fisicamente, mas em palavras, verbalmente, eu agredia muito ela. Passava a noite na rua, na farra, bebendo. Eu estava comentando, a gente não chegava a trair, mas só que tinha mulheres no meio. Mas quando eu chegava em casa era estranho, porque eu via ela, eu via que ela estava sofrendo, eu via que estava errado, mas eu não conseguia fazer nada. Eu queria pedir desculpa, pedir às vezes, mas só que quando chegava no outro final de semana eu fazia a mesma coisa. E eu não conseguia sair daquela situação, eu não sei explicar por que me levava naquilo, né? E hoje não, hoje já está diferente. Antes eu não gostava nem do final de semana. Eu queria ficar trabalhando, não queria vir para casa. A minha vontade era essa. Hoje não, hoje mudou, né? Depois da terapia do amor, houve uma transformação assim, tremenda. Eu não acreditava mais que o casamento tinha algum conserto, né? Ele falava que ia embora, eu já torcia para ele ir mesmo, sabe? Eu já torcia de verdade. Ele falava, eu vou embora, eu não falava mais nada. Você planejava separar, divorciar um dia? Planejava porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu não aguentava mais, eu não estava vivendo mais e ele também não. A minha vida estava se acabando através disso. Houve um problema que eu bebi demais, aí eu arrumei uma confusão, entendeu? E foi meu fundo do poço. Aí eu vi que não dava mais, entendeu? Tentaram, me agrediram, eu quase fui linchado, aí eu falei, peraí, não dá mais. Aí eu falei, tem que procurar Deus. Como já tinha tido ensinamento, eu já estava dentro de mim sendo instruído. Na verdade, eu já estava sabendo qual o caminho que eu tinha que tomar. Eu só não estava tendo atitude, coragem de ir. Aí eu peguei e falei, não, chega. Aí eu comecei a vir. Quando nós recebemos, na época da credencial, para vir aqui, aí ela veio junto. Eu fiz questão que ela viesse. E aí, de lá para cá mudou. É outra vida, outra pessoa, outro marido. Transformou. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma vida sentimental destruída. Eu me envolvia com vários homens, fui traída várias vezes e sempre triste. Aquela tristeza interior, noite sem dormir, sempre. Então, assim, nada preenchia. Mas eu tentava ainda achar que dessa forma eu ia conseguir mudar de vida.
Então era muita tristeza dentro do coração e eu não sabia o caminho, mas aí eu comecei a assistir a programação. E aí eu vi que eu poderia mudar de vida e comecei a vir para a terapia. E mesmo na terapia, também conhecendo já, aos poucos eu fui me envolvendo com outras pessoas e sofrendo. E foi um momento que eu tomei uma decisão na minha vida, que a partir de hoje eu tinha que cuidar de mim. Primeiramente de mim, o meu interior, porque assim, eu tinha uma vida frustrada, sofria muito. Então quando eu tomei uma decisão e comecei a cuidar primeiramente interiormente de mim, foi aonde Deus foi me mostrando o valor que eu tenho como mulher, que eu poderia mudar de vida. Então hoje eu estou solteira, mas assim, eu sou feliz. E a minha vida hoje, assim, tudo está correndo para o melhor, porque eu sei que Deus está acima de tudo. E hoje, assim, estou muito feliz e não deixo a terapia, eu vou continuar. E tenho certeza que da próxima vez eu vou estar aqui com meu esposo. Tá ligado, Deus abençoe. Eu tinha síndrome do pânico, né? Eu não tinha vontade de viver praticamente, eu tinha medo de dormir, não conseguia comer, né? Escondia, tentava esconder dos meus pais, tudo isso, e cheguei assim, sofrendo, né? Comigo mesmo, interno, porque eu não era feliz comigo, e de um relacionamento destruído porque ele me traía, eu sabia das traições, descobria, depois vícios e um monte de outras coisas que eu ia descobrindo, então totalmente destruída. Eu cheguei sem saber até o que fazer, porque eu falava, e agora? Eu luto com ele, eu termino. E por conta dela estar com síndrome do pânico, eu não entendia. Quando ele chegava às vezes para me ver, eu estava trancada, eu não queria fazer nada, eu não queria sair, eu estava mal por dentro. E isso acabou afetando tudo e foi levando a isso. Só que eu não aceitei, né? Eu falei, não aceito isso, eu sou jovem e eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz para fazer ele feliz e mudar essa situação. E comecei primeiro a cuidar de mim. Falei, pronto, eu tenho vários problemas, mas eu vou focar, vamos por partes. Falei, primeiro o meu interior. Lutei na terapia, transformei o meu interior. Salvei eu falei, agora parte 2, ele na luta. Passou 2 semanas, ele sofreu um acidente gravíssimo, quase morreu. Quando eu soube da notícia, foi engraçado porque eu senti paz, ao invés de me desesperar. Uma coisa falou assim, calma, foi necessário isso acontecer para que ele se transforme. E aí eu vim entender, nesse acidente, quando ele se recuperou, ele teve um acidente facial num jogo de futebol, uma falta, uma pessoa se doeu, vou resumir rápido para não... E ele tomou um chute no rosto que ele desfacelou todos os ossos da face, quebrou o nariz, soltou a maxilar. Tanto que hoje aqui nele é titânio, tem 28 pinos, nem parece. O médico falou, olha, era para ele estar morto. Eu não sei nem como te explicar, que nem parece que isso foi um chute, parece que foi um acidente gravíssimo. Quando ele voltou, se recuperando, a primeira coisa que ele conseguiu falar, eu quero mudar, eu estou cansado dessa vida. Aí eu pensei, poxa meu Deus, tanta coisa errada, chega, quase. Aí eu entendi, eu fui observando ela, a mudança dela, e isso fez eu transformar. Aí você começou a vir também com ela? Comecei a vir. Quanto tempo vocês fazem terapia? 4 anos. 4 anos. Não paramos. Hoje a gente está numa outra... no começo os casados, né? Agora a gente está falando na versão 3 com os filhos. Então é outra fase de adaptação. Tem uma de 1 aninho e 10 e outra de 2 meses. Falei, vamos continuar na luta que tem muita coisa para aprender. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos falando diretamente aqui do templo do Deus Altíssimo, o templo de Salomão. E nós estamos convidando todas as pessoas, independentemente do credo religioso, da sua religião, independentemente de qualquer coisa, você é sempre bem-vindo aqui no templo. E você pode vir qualquer dia, desde que venha no horário habitual da reunião, que acontece de segunda, ou melhor, de terça a sexta, começa às 10 horas da manhã e também às 8 da noite. E quando começa a reunião, você tem que chegar pelo menos, no mínimo, uma meia hora antes de a reunião começar, porque às 5 para as 10, os portões do templo fecham para que as pessoas possam
participar do que tem de melhor aqui no Templo de Salomão, o Espírito de Deus. Então nós não queremos que ninguém venha interromper ou obstruir a busca, o envolvimento que a pessoa tem com o Espírito Santo, porque é muito precioso. Venha beber da água da vida aqui no Templo de Salomão. Hoje à noite, às 8 em ponto, nós começamos aquela reunião, a noite do avivamento, aqui no Templo de Salomão. E amanhã, às 10 da manhã e também às 8 da noite, nós teremos a terapia do amor. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade. E essa terapia é para você que decidiu priorizar esta área da sua vida. Você que reconhece que já é hora de você resolver a sua vida amorosa. Você que está começando agora, você é jovem e não quer cometer os erros que você viu nos seus pais, nos seus tios, você não quer herdar essa maldição de divórcio na sua família, você quer acertar. E você que já errou muito e quer uma nova chance de recomeçar. Terapia do Amor, 10 horas da manhã, Cristiane e eu estaremos fazendo essa palestra para casais e solteiros, às 10 e às 20 horas nesta quinta-feira. Para mais detalhes, você pode entrar no nosso site terapiadoamor.tv. Sopra, Santo Espírito de Deus. Eu fazia de tudo, eu fazia dele o meu sol, né? Eu vivia em função dele. Então, por causa desse relacionamento, eu não convivia bem com as pessoas, porque estava sempre atrás dele. Eu me endividava, porque eu queria fazer tudo para agradar. Eu não tinha assim, um relacionamento tão bom com a minha família, porque estava sempre atrás, estava sempre querendo agradar, sempre vendo. E as pessoas falavam: Aline, toma cuidado, Aline, se cuida, você está muito em cima, você precisa aprender, né, a separar. E foram 6 anos disso, bispo. Você não tinha equilíbrio? Nenhum equilíbrio. Assim, eu largava qualquer coisa que eu tivesse que fazer para agradar, para estar ali perto. Tanto que as pessoas nem me conheciam. Eu era... você conhece a Aline? Não. Namorada de fulano. Conheço. A namorada de fulano eu conheço. Nossa, como a Aline não fala com as pessoas. Como a Aline é chata. Porque eu vivia em função, grudada. Se a pessoa falasse qualquer coisa, eu ficava brava. Eu comecei a assistir, né? Assistia The Love School, ia assistindo as postagens, e aí eu fui vendo, né? Até li no livro da Dona Cris, que ela falava sobre isso, sobre você fazer da pessoa que está com você o seu sol. E eu me identifiquei com aquilo. Eu terminei esse relacionamento, né? Por todos esses motivos, assim, depois que eu comecei a abrir os meus olhos, eu comecei a deixar de agir com o meu coração, porque eu era puro coração. Por mais que a situação me mostrasse que não era saudável, por mais que as pessoas falassem, nada mudava. E aí eu terminei esse relacionamento, só que mesmo terminando esse relacionamento, eu fiquei assim no chão, fiquei muito mal, fiquei muito triste, e aí eu aprendi que eu tenho que ser a pessoa certa, e primeiramente eu tenho que me amar. Então hoje em dia, assim, eu estou muito mais feliz hoje do que todos esses anos. Se você quiser, então, nesta quinta-feira, a Terapia do Amor acontece aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã e às 8 da noite, sempre observando o horário que você deve chegar antes, para você já estar ali pronto para receber a direção e ser feliz. É a oportunidade que você tem. Agora, eu queria me dirigir àquelas pessoas que estão enfrentando um problema na sua vida, que você se sente impotente diante desse problema. E quanto mais você tenta vencê-lo, pior fica. Você acredita que o tempo vai amenizar, o tempo vai resolver, mas o tempo tem passado e você tem visto que a situação tem piorado. Eu atendi uma senhora aqui na sexta-feira e ela disse: se eu pudesse, eu tenho visto as lágrimas do meu filho, 21 anos, o desespero dele, já coloquei ele em várias clínicas,
ele é usuário de drogas. Se eu pudesse, eu vejo a dor dele, se eu pudesse eu arrancava eu mesmo o vício dele, mas eu não posso, eu me sinto impotente diante dessa situação. Como essa mãe, tem gente impotente diante do problema financeiro, tem gente impotente diante de uma doença que está em você ou está no seu familiar, impotente diante de tantos fracassos na vida. Nós estaremos no número de 7, realizando as 7 orações para que aquilo que está amarrado na sua vida venha desamarrar. Você tem que entender que o problema espiritual você não vai conseguir vencê-lo usando a força física. Você vai vencer usando as armas da fé. E nós estaremos com toda a força da nossa fé trabalhando para a sua libertação, para a sua mudança, para que aquilo que não está indo, aquilo que está indo para trás, venha sair dessa situação, venha andar para frente, você seja uma vencedora, um vencedor. Nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 da noite. Se você quiser um atendimento, nós vamos estar atendendo 1h30 antes, a partir das 18h30, e após cada reunião, nós também estaremos na entrada principal aqui do Templo de Salomão, orientando e ajudando as pessoas. Nessa sexta-feira, às 7 orações, aqui na Avenida Celso Garcia, no número 605, na Zona Leste de São Paulo. Nós convidamos a todos. Se você quer a felicidade, então você sabe como e aonde encontrar. Deus abençoe. Não posso aceitar crer num Deus tão grande, de tenda em tenda viver em meio a tanta aflição. Por isso estou aqui com a queixa de um revoltado, no altar já decidi, vou dar fim na humilhação. Imaginarei o extraordinário que alcançarei. Minha fé, meu sacrifício ao Deus de Abraão, Senhor das maravilhas, que apareceu a Salomão como um sacrifício vivo, reverência e temor. Eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor. Faz descer a tua glória, ouça minha oração, em resposta ao sacrifício